Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Números, capítulo 31. Yahvé falou a Moisés e disse: Vinga os israelitas nos Madianitas. Em seguida, reunir-te-ás aos teus. Falou, pois, Moisés ao povo: Armem-se alguns dentre vós para a guerra de Yahvé contra Madiã, a fim de pagar a Madiã o preço da vingança de Yahvé. Enviareis à guerra 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Os milhares de Israel forneceram a razão de 1000 por tribo, 12.000 homens armados para a guerra. Moisés enviou-os à guerra, 1000 de cada tribo, e juntou-se a eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, que levava os objetos sagrados e as trombetas para a aclamação. Fizeram a guerra contra Madiã, conforme Yahvé ordenara a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram ainda os reis de Madiã, Evi, Recém, Sur, Ur e Rebe, 5 reis madianitas. Também passaram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas levaram cativas as mulheres dos madianitas, com as suas crianças, e tomaram todo o seu gado, todos os seus rebanhos e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam, bem como todos os seus acampamentos. Em seguida, tomaram todos os despojos, tudo que haviam capturado, animais e homens. Trouxeram cativos, presa e despojos a Moisés, a Eleazar o sacerdote e a toda a comunidade dos israelitas no acampamento, nas estepes de Moabe, que se encontram junto do Jordão, em direção a Jericó. Moisés, Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da comunidade saíram do acampamento ao encontro deles. Moisés indignou-se contra os comandantes das forças, chefes de milhares e chefes de centenas que voltavam desta expedição guerreira. Disse-lhes: Por que deixaste com vida todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, se tornaram para os israelitas a causa de infidelidade a Yahvé, no caso de Fegor. Daí a praga que veio sobre toda a comunidade de Yahvé. Matai, portanto, todas as crianças do sexo masculino. Matai também todas as mulheres que conheceram varão, coabitando com ele. Não conserveis com vida, senão as meninas que ainda não coabitaram com homem, e elas serão vossas. Quanto a vós, acampai durante 7 dias fora do acampamento, todos vós que tendes matado alguém ou tocado um cadáver. Purificai-vos, vós e vossos prisioneiros, no 3º e no 7º dias. Purificai também todas as roupas, todos os objetos de couro, todos os tecidos de pelo de cabra, todos os objetos de madeira. Eleazar, o sacerdote, disse aos combatentes que voltavam da guerra: Este é um artigo da lei que Yahvé ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo aquilo que resiste ao fogo, o fareis passar pelo fogo e será puro. Todavia, será pelas águas lustrais que será purificado. E tudo aquilo que não resiste ao fogo, fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia e ficareis puros. Depois podereis entrar no acampamento. Yahvé falou a Moisés e disse: Com Eleazar o sacerdote e os chefes das casas patriarcais da comunidade, faze a contagem dos despojos e dos cativos, tanto dos homens como dos animais. Dividirás, pois, os despojos pela metade, entre os combatentes que foram à guerra e o conjunto da comunidade. Como tributo para Yahvé cobrarás, sobre a parte dos combatentes que fizeram a guerra, para cada 500, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas. Tomarás isso da metade que lhes pertence e darás a Eleazar, o sacerdote, como tributo a Yahvé. Da metade que pertence aos israelitas, tomarás de cada 50, tanto de pessoas como de bois, de jumentos e de ovelhas, de todos os animais,
e os darás aos levitas que têm o encargo da habitação de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, fizeram conforme Yahvé ordenara a Moisés. Ora, os despojos, a parte restante das presas que a tropa combatente havia capturado, se elevavam a 675.000 cabeças de ovelhas, 72.000 cabeças de bois, 61.000 jumentos, e de pessoas, mulheres que não haviam coabitado com o homem, 32.000 pessoas ao todo. A metade foi atribuída àqueles que fizeram a guerra, isto é, 337.500 cabeças de ovelhas, das quais o tributo para Yahvé foi de 675, 36.000 cabeças de bois, das quais 72 foram tributo para Yahvé, 30.500 jumentos, dos quais 61 foram tributo para Yahvé, e 16.000 pessoas, das quais 32 em tributo para Yahvé. Moisés deu a Eleazar, o sacerdote, o tributo separado para Yahvé, conforme Yahvé ordenara a Moisés. Quanto à outra metade que pertencia aos israelitas e que Moisés havia separado daquela pertencente aos combatentes, esta metade pertence à comunidade, se elevava a 337.500 cabeças de ovelhas, 36.000 cabeças de bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade pertencente aos israelitas, tomou Moisés um de cada 50 das pessoas e dos animais, e os deu aos levitas, que tinham o encargo da habitação de Yahvé, conforme Yahvé ordenara a Moisés. Quando Deus fala, ofereçam a mim, você está entregando a Deus, é consagrado a Deus, mas quem vai fazer uso das coisas, quem são? Os sacerdotes. Por isso que o sacerdote, o líder espiritual, não pode estar abusando de certas coisas. Ah, foi entregue à casa de Deus. É o que? Deus está vendo que você está se preocupando com os obreiros dele. Então ele te abençoa. Quando ele fala, entrega para mim, não é você entregar nas mãos de Deus. Você está entregando nas mãos dos líderes. E os líderes têm que saber o quê? Que eles podem usufruir daquilo, mas muitas das coisas têm que ser divididas para a igreja, para a comunidade. Viu o que ele fez aqui? Tanto dos levitas, tanto dos guerreiros e tanto da comunidade. Tudo certinho. Deus, ele é justo. Portanto, temos que agir justamente com as coisas de Deus. Os comandantes dos milhares que haviam feito a guerra, chefes de milhares e chefes de centenas, aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: Teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens. Não falta nenhum deles. Portanto, trazemos cada um em oferenda a Yahvé aquilo que achamos em objetos de ouro, braceletes, pulseiras, anéis, brincos, colares, para fazer expiação por nós diante de Yahvé. Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles aquele ouro e todos os objetos trabalhados. E essa oferenda de ouro que fizeram a Yahvé deu um total de 16.750 ciclos, oferecida pelos chefes de milhares e chefes de centenas. Os homens de guerra tomaram, cada um para si, a sua presa. Contudo, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam o ouro dos chefes de milhares e de centenas e o trouxeram à tenda da reunião para ser um memorial dos israelitas diante de Yahvé. Os homens foram para a guerra. Quantos foram perdidos? Nenhum, porque a obediência a Deus. E Deus sempre falou: obedeçam, faz o que eu mando e tudo será bom para vocês. Tudo corre bem para vocês. Deus foi à frente, lutaram, pelejaram, mas Deus guardou cada um e todos voltaram com vida. Capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham grandes rebanhos e em grande quantidade. Viram eles que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram regiões favoráveis aos rebanhos.
Os filhos de Gade e os filhos de Ruben aproximaram-se de Moisés, de Eleazar, o sacerdote, e dos príncipes da comunidade e disseram-lhes: Atarote, Dibom, Jazer, Neha, Ezebom, Eleale, Sabã, Nebo e Meom, esta terra que Yahvé conquistou diante da comunidade de Israel, é terra boa para os rebanhos, e os teus servos são criadores de gado. Disseram: Se achamos graça aos teus olhos, que seja esta terra dada em possessão aos teus servos. Não nos faças passar o Jordão. Moisés respondeu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós permanecereis aqui? Por que desencorajais os israelitas para que não passem a terra que Yahvé lhes deu? Assim fizeram vossos pais quando os enviei de Cades Barne para ver a terra. Subiram até o vale de Escol, observaram a terra e, por fim, desencorajaram os israelitas para que não viessem à terra que Yahvé lhes havia dado. Então a ira de Yahvé se inflamou naquele dia, e Yahvé fez este juramento: Estes homens que saíram do Egito, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, pois que não me seguiram de modo íntegro, a não ser Calebe, filho de Jefoné, o Cenezeu, e Josué, filho de Num. Estes, sim, seguiram a Yahvé de modo íntegro. A ira de Yahvé se inflamou contra Israel e os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu por completo aquela geração que fez o que desagradou a Yahvé. Eis que vós vos levantais em lugar dos vossos pais, como rebanho de um tronco de pecadores, para aumentardes ainda mais o ardor da ira de Yahvé contra Israel. Se vós vos apartardes de Yahvé, ele aumentará ainda mais a vossa permanência no deserto e causareis a ruína de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e lhe disseram: Desejamos construir aqui apriscos para os nossos rebanhos e cidades para as nossas crianças. Nós, porém, tomaremos as armas à frente dos israelitas até que os conduzamos ao lugar que lhes é destinado. As nossas crianças permanecerão nas cidades fortificadas, ao abrigo dos moradores da terra. Não regressaremos às nossas casas enquanto cada um dos israelitas não tiver tomado posse da sua herança, pois não possuiremos herança com eles do outro lado do Jordão e nem mais além, visto que a nossa herança nos será concedida aquém do Jordão, ao Oriente. Disse-lhes Moisés: Se realmente fizerdes assim, se sairdes para a guerra diante de Yahvé, e se todos aqueles dentre vós que estão armados passarem o Jordão diante de Yahvé, até que tenha expulsado todos os seus inimigos diante dele, quando a terra estiver submetida a Yahvé, então podereis voltar. Assim estareis desobrigados para com Yahvé e para com Israel, e esta terra será vossa propriedade diante de Yahvé. Porém, se não procederdes assim, pecareis contra Yahvé, e sabei que o vosso pecado vos achará. Construí, pois, cidades para as vossas crianças e apriscos para as vossas ovelhas. Contudo, aquilo que prometestes, cumpriu. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben disseram a Moisés: Teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordenou. As nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos rebanhos e todo o nosso gado permanecerá ali, nas cidades de Galaade. Mas os teus servos, aqueles que estão armados para a guerra, passarão diante de Yahvé para combater, como disse o meu Senhor. Então Moisés deu ordens a este respeito a Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e aos chefes das casas patriarcais das tribos de Israel. Disse-lhes Moisés: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben, todos aqueles que estão armados, passarem convosco o Jordão para combater diante de Yahvé, quando a terra estiver subjugada,
dar-lhes-eis em possessão a terra de Galaade. Contudo, se não passarem armados convosco, receberão entre vós a sua propriedade na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam: O que Yahvé disse a teus servos, nós o faremos. Passaremos armados diante de Yahvé a terra de Canaã, e tu dá-nos a posse da nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu-lhes aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as cidades incluídas no seu território e as cidades limítrofes do país. Os filhos de Gade construíram de bom Atarote e Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jegbá, Bet-Sanra, Bet-Arã, cidades fortificadas e apriscos para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Ezebom, Eleale, Cariataim, Nebo, Baal-Meon, cujos nomes foram mudados. Sabama deram outros nomes às cidades que construíram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, marcharam para Galaade, conquistaram-no e expulsaram os amorreus que lá se encontravam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, que se estabeleceu nele. Jair, filho de Manassés, foi e tomou as suas aldeias e as chamou aldeias de Jair. Nobe foi e tomou Canate e as cidades de sua vizinhança e a chamou com o seu próprio nome, Nobe. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa, peça para Deus. Nesse caso, Moisés, queremos ficar desse lado do Jordão. Sim, vocês podem ficar, só que ajudem seus irmãos na guerra. Quando o território tiver conquistado, vocês vêm para cá, tomem posse do que é seu. Uma parte da herança já foi adiantada. Olha, vocês querem ficar aqui? Queremos. Então essa é a herança de vocês. Só tem uma coisa, ajude os seus irmãos a conquistarem a herança deles. Tá certo assim? Tá. Foram, conquistaram, ganharam e vamos ver lá na frente o que aconteceu depois.